Beleza, agora tem a luzinha vermelha. Vamos lá, então. Bom, então nós fizemos todo aquele quadro lá hoje mais cedo, né? De ilustração, de simetria, da métrica, isometria. Agora vamos voltar para o nosso debate aqui, que vai nos levar aos espinores. Então, na aula passada, né? Nós Na aula passada, nós estávamos falando da importância, né, das matrizes hermitianas. Então, como nós estamos no espaço bidimensional, nós pensamos, vamos pegar a matriz hermitiana mais geral possível em duas dimensões e com traço zero. Por que a condição de traço zero? Porque quando a gente soma duas matrizes, os traços se somam. E aí, quer dizer, se eu pegar uma matriz de traço 1 e somar com outra matriz de traço 1, não é uma matriz de traço 2, eu ganho uma outra matriz, né? Uma outra categoria de matriz. Então, as matrizes de traço zero, não, a soma de matrizes de traço zero continua tendo traço zero. Então, com a condição de matrizes hermitianas, né? São matrizes que satisfazem essas, são matrizes complexas com essa condição. Então, uma matriz hermitiana de traço nulo, né? Então, hermitiano de traço nulo mais geral em duas dimensões seria uma matriz com essa estrutura aqui. Alfa, posso botar aqui beta menos e gama, beta mais e gama, e menos alfa. Então, essa matriz é hermitiana. Poderia botar mais aqui e menos aqui, não problema. Até a gente acostumou, por razões históricas que vieram, eu acho que de Paulo, a gente costumou botar o menos aqui e mais aqui. Mas a estrutura é essa matriz é hermitiana de traço nulo. Para quem não sabe ainda, vou só adiantar, que depois vai ficar claro isso, o conjunto dessas matrizes hermitianas de traço nulo em duas dimensões são as matrizes que definem aquilo que nós chamamos uma álgebra de Lie S2. Essa é a álgebra de Lie. Então é uma álgebra que a gente representa em geral com as iniciais maiúsculas. Agora a gente sabe que quando a gente exponencia com a matriz da álgebra, a gente deve ganhar um grupo. E aí aqui eu vou ter um grupo S2. Então vamos percorrer esse caminho daqui a pouco. Eu estou só adiantando que, porque as matrizes hermitianas, normalmente a gente pode colocar um I aqui. Não precisava também, mas só para colocar o I, porque essa transformação fica unitária, né? Se eu pegar essa matriz aqui, um H hermitiano, conjugado hermitiano, e multiplicar por E e H, isso aqui é a mesma coisa que é a menos I, H d'H, é a I H. Mas como essa matriz é hermitiana, isso aqui é a menos IH, vezes E e H. Essa matriz é inversa dessa, então isso dá identidade. Então, a gente, tendo matrizes hermitianas, a gente coloca o I aqui, só para essa matriz aí ficar unitária. Bom, mas o que eu quero dizer, o que é importante para nós são as matrizes hermitianas. E na aula passada, então, a gente viu que a matriz hermitiana mais geral 2 por 2, ela vai ter essa estrutura, ela vai ser um beta, vezes essa matriz, mais um gama, vezes essa matriz, mais um alfa, vezes essa matriz. Então, uma base para as matrizes hermitianas de traço nulo em duas dimensões são essas chamadas matrizes de Pauli. Normalmente chama essa matriz aqui de sigma 1 ou sigma x. Essa aqui a gente chama de sigma 2 ou sigma y. E essa aqui a gente chama de sigma 3 ou sigma z. E aí na aula passada a gente terminou mostrando, fazendo um cálculo, aí é uma questão só de executar o cálculo, mas que depois tem um significado esses cálculos, né? Foi introduzir a noção de comutador e de anticomutador entre duas matrizes, né? Então, a gente definiu, para quem não lembra, né? Tem essa noção. Isso aqui, esse colchete aqui, ele define no espaço das matrizes essa relação, mede o quanto o produto de duas matrizes é não comutativo. Se isso aqui for zero, duas matrizes comutam. Se isso aí for diferente de zero, eu estou medindo o quanto esse produto é não comutativo. E tem a chamada anticomutatividade, que é a chavezinha, que é só colocar aqui o sinal mais. Então, se o produto é zero, as duas matrizes anticomutam. AB igual a menos BA. Se não é zero, eu tenho uma não
comutatividade. Bom, é claro, o produto de qualquer de duas matrizes quaisquer, ele pode sempre ser escrito como sendo um meio do anticomutador mais um meio do computador. Não, isso é só uma propriedade, só para constar. O que é importante para nós? Pegando essas três matrizes e calculando os comutadores dela, na aula passada nós tínhamos que, se a gente fizer esses produtos ali, tem sigma 1 vezes sigma 2 é I de sigma 3. Sigma 2 vezes sigma 3 é I sigma 1. Observe a ordem cíclica. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Claro, se eu trocar o sinal, sigma 1, sigma 2, pode ter menos sigma 2, sigma 1. E assim vai. Essas matrizes têm essa propriedade. Professor, pode falar. Só uma pergunta, se fosse sigma 2 sigma 1 seria menos I sigma 3? Isso, se fosse sigma 2, sigma 1 seria menos I sigma 3. Então, o produto, o anticomutador é zero sempre que as matrizes forem diferentes. E se uma matriz está anticomutando com ela mesma, isso aqui dá duas vezes a identidade. Quando o I for igual a 1. Porque essas matrizes têm essa propriedade, elas são todas hermitianas, todas elas têm traço zero, e se a gente pegar qualquer matriz sigma e elevar ao quadrado, a gente obtém a identidade. Elas têm essa propriedade. Então, dessas relações aqui, a gente acaba escrevendo, deixa eu colocar. Por enquanto, né, eu estou só falando isso aqui do S2 só como uma informação. A gente não mostrou nada ainda do S2. Eu estou só dizendo, para nós o que é importante a esse ponto, o que nós temos a esse ponto é o conjunto das matrizes hermitianas e de traço zero em duas dimensões. É isso que eu tenho. Agora, a partir daí, nós vamos fazer os nossos desenvolvimentos. Essas matrizes aqui aparecem, as chamadas matrizes de Pauli, elas aparecem dentro desse cenário. Cenário das matrizes hermitianas de traço zero em duas dimensões. Esse que é o cenário. Bom, então as relações que a gente pode juntar de todas essas matrizes todas essas matrizes sigma são hermitianas, cada uma sozinha é hermitiana, claro, cada uma sozinha tem traço zero. Isso aqui é justamente a álgebra delas é essa. São as matrizes hermitianas de traço zero. Depois, o comutador de duas matrizes, ele vai satisfazer sempre essa relação. Se I e J estão fixos, então isso aqui vai dar 2I epsilon I JK sigma K. Então, aqui eu somo em K. Então, aqui tem uma soma em K que vai de 1 até 3. O I e J são fixados. Tem aquele símbolo, né? Que a gente chama de tensor de Leibniz. Se alguém precisar algum reforço sobre essas coisas, vocês entrando na página lá do professor Global, no link da física pós-graduação, tem lá dentro da física pós-graduação tem um link assim, teoria de grupos, que é onde esse curso, tem o link teoria de grupos. Lá dentro vocês vão encontrar um curso de teoria de grupos que a gente fez em 2012 e 2013. E nas primeiras aulas desse curso aqui, a gente trabalha toda essa questão desses epsilon, dessas álgebras tensoriais. Se alguém precisar de algum reforço sobre isso, vocês vão encontrar nas aulas desse curso aqui. As primeiras aulas, talvez as 3 primeiras aulas desse curso, que é um curso também de iniciação científica de SAP. Professor, eu baixei esse curso, eu tenho no pendrive, se alguém quiser eu trago. Legal, obrigado aí. Você já passou o curso todo? Não, eu baixei já. Está digitado ou gravado? Não, está gravado as aulas do pendrive. Tudão? Quantos estão feitos no pendrive? 16 GB. Vamos lá então aqui. Agora sigma I, sigma J, anticomutador. Então essa relação aqui é genérica, dá 2 vezes a matriz e identidade e delta J. Então, se o delta for diferente, se o I for diferente de J, automaticamente dá 0. Se o I for igual a J, dá 2 vezes a identidade, porque cada matriz ao quadrado dá 1. Então, somando sigma 1 ao quadrado mais sigma 1 ao quadrado, vai dar 2 vezes a identidade. Claro que dessa relação aqui, então a gente pode escrever que o produto de duas matrizes sigma, somando essa relação com essa,
o sigma I, sigma J, sigma I daqui vai cancelar o daqui. Então vai ficar sigma I, sigma J, sigma I, sigma J somado. Vai dar um fator 2, que vai cancelar isso. Então isso aqui vai dar a matriz identidade vezes delta J mais I vezes epsilon I. Tá? Sigma K. Se a gente botar uma terceira matriz aqui, ó, sigma I, sigma J, vou chamar isso aqui de F. Sigma I, sigma J, sigma K. Se eu multiplicar essa relação por sigma K, então isso aqui vai ficar identidade delta J, sigma K. Mas, aí aqui vai aparecer o seguinte, vai aparecer I, epsilon, I, J, L, sigma L, sigma K. Mas agora, nesse sigma L e sigma K, eu reincido a relação anterior. Então isso aqui vai ficar a identidade vezes o delta de LK mais I, epsilon, L, K, M, sigma L. Então, quando eu produzir quando eu fizer esse produto aqui, eu uso a relação anterior. Então, esse termo aqui, ó, ele vai produzir mais I, vai produzir identidade, né? Bom, onde eu não estava colocando a matriz de identidade, onde eu não tiver, aqui tem, eu botei nem sei que eu botei a matriz de identidade desse sigma K, sigma K, aqui vai produzir para nós, ó, I vezes delta de LK. Então vai ficar epsilon IJK. Claro, não tinha nada aqui, então vou botar aqui a matriz de identidade. Ou isso aqui é a própria identidade. Então ficou esse delta de LK, somando em L, esse L aqui fica K. Então fica epsilon JK, o I fica aqui a matriz de identidade. Agora, esse termo aqui, deixa eu apagar isso aqui, ó, isso aqui já foi feito. Esse termo aqui, ele vai ter I vezes I que dá menos 1. E aí a gente vai ter esse produto desses dois epsilons aqui. Isso tudo aqui vezes sigma N. Bom, então ficou agora, vamos acrescentar isso aqui. Mas só lembrando daquela famosa relação também. Quando a gente tem epsilon, alfa, beta, gama. Epsilon, vamos dizer, A, B, gama. Claro, esse gama aqui, quando a gente passa para cá, ele pode chegar aqui na frente sem trocar sinal, né? Cada vez que a gente troca do sinal no epsilon, troca de posição no epsilon com vizinhos, a gente ganha um sinal menos. Então, se eu passar esse gama para cá, ele vai ficar com sinal menos. Mas quando eu trouxer para cá, vai ter outro sinal menos. Então, essa relação é a mesma coisa que epsilon, alfa, beta, gama. Vamos chamar aqui de alfa linha, beta linha. É a mesma coisa que epsilon, gama, alfa linha, beta linha. Que é essa relação que eu vou precisar usar aqui, ó, LL. Então, isso aqui, esse cálculo aqui, dá para nós. Epsilon de alfa, alfa linha, delta de alfa, alfa linha, vezes delta de beta, beta linha. Menos delta de alfa, beta linha. Só estou lembrando a você, tá? Delta de beta, alfa linha. Então, é a relação, pode sempre expressar produtos de epsilon a partir dos deltas de cromo. Então, eu vou usar essa relação aqui, aí. Então, isso aqui tem um sinal menos global, então isso aqui está dando para nada. Menos delta de I, kappa, delta de J, M, menos delta de M, delta de J, K, vezes sigma M. Usando essa relação de J aqui. E aí agora, estou botando os sinais aí, voltando fazendo tudo, ó. Então, esse primeiro termo aqui, ó, o I, eu vou produzir um delta de I kappa, vai ficar aqui, ó, menos delta de I kappa. E aí, ó, o M, delta de JM com sigma M, produz sigma J. Depois desse termo aqui, vai ficar com sinal mais. Vai ficar um delta de J kappa e o sigma I. Então, a gente pode arrumar. E aí, depois, bom, quem quiser continuar, multiplico de 3 por 1, vai ganhar uma relação para 4. Aí vai ter 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí usa de novo, essa relação dá uma relação grande. Aí é só uma questão de usar, de fazer se for necessário. Então, estou deixando essa aqui
que a gente vai precisar dela depois, sigma I, sigma J, sigma K, então a gente arruma o primeiro termo da o próprio epsilon de directividade, epsilon I, J, K, vezes a matriz de identidade. E aí vem delta de I, J, sigma K, mais delta de JK, sigma I, você vê a ordem cíclica, I, JK, JKI e K e J. Parece aqui tudo bem, ó, menos delta, K e sigma J. Por que aparece esse sinal menos aqui? Esse sinal menos aqui aparece porque justamente para juntar o I com o K, eu tenho que antes pôr o K. E aí esse sinal que aparece. Professor, mas estava o sinal de menos aí já. Oi? O sinal de menos já estava, você trocando. é mais, acho que eu fiz confusão. Esse aqui é o JK é mais, esse aqui é o menos, né? Mas eu trocando. Não vou trocar não. Ah, tá. Só estou dizendo a razão desse sinal menos, tá? Vou apagar essa relação. Então tudo bem. Tem essas relações entre as matrizes sigma. Você pode aí agora fazer o que quiser a partir disso. Bom, muito bem. Vamos voltar lá, vamos ver agora uma coisa importante. Vamos fazer o seguinte. Nós temos, na aula passada também, nós fizemos uma observação. Essa relação aqui é o que define para nós vamos ver isso aqui, é que vai me definir a álgebra de Lie SU2. Isso aqui é o SU2. Isso aqui me define uma outra relação, que é uma relação chamada álgebra de Clifford. Essa relação aqui é uma relação que me define a chamada álgebra de Clifford. Três dimensões. Que aqui eu tenho três índices. A matriz é 2 por 2, mas eu tenho três matrizes 2 por 2. Então, de três dimensões, euclidiana. Vou voltar, vou esclarecer isso melhor. Então, só foi aqui que nós paramos, basicamente. Então, vamos explorar a seguinte situação, para a gente começar agora a chegar. Quais são os espinores? Os espinores, eles vão aparecer tanto aqui quanto aqui. Os espinores, eles são uma propriedade compartilhada entre dois tipos de espaço. Isso aqui vai estar ligado a rotações, isso aqui é a álgebra de Clifford. Essa relação não foi perceptível logo. Quando eu dei aquela referência do livro do Cartan para vocês, acho que até alguém mandou o livro do Cartan, foi o Natan. O Natan não está aqui hoje. O Natan mandou lá o livro do Cartan. O livro do Cartan, aquele livro de teoria dos espinores, na verdade, o conceito de espinor, o Cartan introduziu em 1913. Mas não ficou clara, depois muito, a aplicação do espinor em física. Quem realmente assim, fez a conexão entre espinor e rotação foi Dirac. No trabalho do Dirac de 1928, quando ele escreve a equação dele, aquele trabalho que ele publica, é que ele compreendeu mais a fundo que os espinores tinham a ver com o grupo de rotação. Nós vamos ver que isso aqui vai estar, esse SO2, na verdade, ele está ligado a um grupo de rotação. Na verdade, ele é nada mais, nada menos do que o grupo de rotação em três dimensões. Então, o que são as rotações em três dimensões é um grupo unitário em duas dimensões. Então, a gente tem três dimensões reais, uma rotação. Então, essas rotações reais em três dimensões, elas são acompanhadas por transformações unitárias em duas dimensões. Vamos entender isso bem. Então, isso aqui é o significado, isso aqui vai dar para nós a relação entre espinor e rotação. Essa relação aqui é a álgebra de Clifford. Então, a álgebra de Clifford pode correr por um lado e a álgebra e o grupo de rotação por outro. O que a gente vai mostrar é que os espinores fazem a ponte. Porque a álgebra de Clifford vai para um lado, a rotação vai para o outro. Mas os espinores, eles compartilham essas duas estruturas. Ao mesmo tempo que no espinor ele está associado a uma álgebra de Clifford, ele também está associado a um grupo de rotação. Então, essa relação entre álgebra de Clifford e grupo de rotação, ela fica importante para a gente compreender a equação de Dirac. Então, nós estamos trabalhando isso no caso mais simples, é o caso bidimensional. O cerne da gente vai ser o caso quadridimensional, obviamente. Nós vamos tentar ganhar feeling, né? Trabalhando em 2D, porque é até mais simples, tem menos matrizes, tal. Vamos lá. Então, eu vou colocar a questão agora para vocês da seguinte maneira. Observe uma coisa, vamos primeiro falar um pouquinho da álgebra do Clifford, que a gente, com isso aqui a gente já pode decolar aqui
15 minutos a gente já está escrevendo a álgebra de Clifford em 10 dimensões. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar primeiro um insightzinho das álgebras de Clifford. Qual é o significado de uma álgebra de Clifford? A álgebra de Clifford está ligada, como vocês estão vendo aqui, ó, quem está aparecendo aqui é o del J. Mas o del J nada mais é do que a métrica euclidiana tridimensional. Então a gente sempre pensa o seguinte: se eu tiver um espaço, não importa se seja um espaço euclidiano ou um espaço-tempo, vamos falar de um espaço em geral. Pode ser um espaço, tudo euclidiano, pode ser um espaço com tempo, espaço, não importa. Nós temos um espaço. Associado a esse espaço, então, como nós já vimos, nós temos uma métrica. Então nós já sabemos. A métrica tem um grupo associado a si, que é o grupo de isometria. Se eu tenho uma métrica, a gente pode procurar o grupo de isometria, né? Que é o grupo de rotação. O grupo de isometria, ela tem associado a si um grupo de isometria. Porém, eu posso associar essa métrica diretamente, independentemente do grupo de isometria, uma álgebra de Clifford. Como? Com um velado. A álgebra de Clifford foi introduzida assim, vamos dizer, nesse espaço bidimensional. Né? Então, se a gente tem um espaço com n dimensões, vamos colocar um espaço com n dimensões, a dimensão desse espaço é n. Então, para cada dimensão, nós associamos um vetor de base. Para cada direção, né? Nesse espaço, nós associamos um vetor de base. E os produtos escalares entre os vetores de base vão me dar a métrica euclidiana, se eu pegar uma base ortonormal. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: quando a gente tem a métrica e tem a dimensão do espaço, nós vamos associar a cada eixo do espaço, vamos dizer assim, coordenada x, y do espaço. Então a gente pode associar a cada direção caracterizada por um versor desse espaço. Então vamos associar uma matriz. Eu vou chamar aqui matriz gama I. Vamos a gente especificar o que é essa matriz. Cada matriz nós vamos associar uma matriz gama I, que é unitária. Então vamos pensar o seguinte aqui. Se é possível esse programa, cada matriz, cada direção, nós vamos associar uma matriz unitária. O que é uma matriz unitária? A matriz satisfaz a essa condição. O inverso dela é o conjugado hermitiano dela. E, então vamos tomar a relação que vai caracterizar essas matrizes, elas vão ter que ser construídas de tal maneira que elas reproduzam exatamente essa relação. Duas vezes a matriz identidade vezes a métrica euclidiana. Falando de um espaço, ou a métrica, não vou nem colocar aqui a métrica euclidiana, não. Vamos colocar a métrica daquele espaço. G. Então, com isso aqui, eu defino, eu estou construindo um conjunto de matrizes. Então, eu vou ter, para cada direção do espaço, então eu vou ter um conjunto de N matrizes gama I. N matrizes gama I. Todas unitárias e todas satisfazendo a essa relação. Claro que se a métrica for diagonal, se os vetores da base forem ortogonais, essa métrica só vai ter elemento na diagonal, só quando I for igual a J. Então, se I for diferente de J, dá zero. Elas anticommutam. Se I for igual a J, o quadrado delas vai dar o valor de GI. Mas vamos dizer que eu pegue uma base ortonormal. Então, se nós estamos em um espaço que a gente pode pegar essa base, vamos deixar assim geral, deixar desse modo. Então, a única coisa que está faltando para nós é dizer qual é a dimensão dessas matrizes. Eu estou num espaço de N dimensões. Será que as matrizes são N por N? Ou qual é a ordem dessas matrizes? Aqui, por exemplo, nós estávamos em 3 dimensões, ó, essa relação aqui, estava dizendo para vocês, ela define a álgebra de Clifford de 3 dimensões. Ou seja, para cada direção, a direção X, eu associo a matriz sigma 1.
Na direção Y, eu associo a matriz sigma 2. Na direção Z, eu associo a matriz sigma 2. Então, para cada direção, eu associo uma matriz. E essas matrizes, se a gente observar, todas elas são unitárias. Sigma e dagger, vezes sigma I, é a identidade. Por quê? Cada matriz dessa é hermitiana. Se elas são hermitianas, isso aqui é igual a isso. Mas o quadrado de todas elas é 1. Então, automaticamente, elas são unitárias. E elas fecham essa relação com a métrica euclidiana de 3 dimensões. Mas a gente observa que a gente tem 3 matrizes, não 3 por 3, mas 2 por 2. Então, eu estou falando da álgebra de Clifford de 3 dimensões, mas as matrizes são 2 por 2. Então, para isso existe um teorema, né, que eu vou demonstrar aqui, um teorema fundamental da álgebra de Clifford. Francamente falando, né, uma vez na vida, talvez seja bom ver a demonstração, mas em geral não é necessário. Esse teorema a gente pode, porque é importante a gente tirar o resultado. O teorema fundamental das álgebras de Clifford me diz o seguinte: se eu estou num espaço de dimensão n, a gente está construindo, eu vou ter n matrizes gama i. Então, vamos ter n matrizes gama i. Cada uma associada a uma dimensão. Todas elas unitárias. Estou repetindo aqui todos os ingredientes que nós tínhamos até aqui. Todas elas unitárias. E todas elas satisfazendo essa relação. O teorema fundamental das álgebras de Clifford que é sempre possível encontrar isso. Matrizes que satisfaçam todas essas propriedades. Desde que essas matrizes tenham dimensão, a dimensão da matriz gama I seja 2 elevado a parte inteira de n sobre 2. Matrizes que são 2 a n sobre 2 por 2 a n sobre 2. Parte inteira, que n pode ser ímpar. Por exemplo, exatamente no caso de 3 dimensões, n é 3. Então, a parte inteira de 3 meios é 1. Então, ficam matrizes 2 por 2. Se eu tiver em 4 dimensões, 4 por 2 dá 2. Então, vão ser matrizes 4 por 4. Se eu tiver em 5 dimensões, 5 meios é 2. Então, vai manter matrizes 4 por 4. Se eu tiver, por exemplo, em 2 dimensões, 2 por 2 é 1. Então, dá 2 por 2. Então, a gente começa a ver que uma dimensão e uma dimensão par e a sua dimensão subsequente, elas têm a mesma parte inteira, né? Eu vou pegar 2n e 2n mais 1, a parte sobre 2, né? A parte inteira é a mesma. 2n sobre 2 dá n e 2n mais 1 sobre 2, a parte inteira é n. Então, sempre as dimensões pares, então 2 e 3 dimensões caminham juntas, 4 e 5, 6 e 7, que é sempre uma dimensão par e a dimensão ímpar imediatamente superior a ela. Então, todas essas matrizes, então aqui nós vamos ter matrizes 2 por 2, aqui nós vamos ter matrizes 4 por 4, e aqui nós vamos ter matrizes 8 por 8. Que vai dar 2 elevado a 3, que é 8, então vai dar matriz 8 por 8. Então, a dimensão das matrizes da álgebra vão ser sempre potências de 2. 2, 4, 8, 16 e assim vai. Então, o primeiro caso que a gente está pegando, vamos pegar então o caso que a gente chama de Dagger vezes gama I é igual a I, a matriz de identidade 1. É identidade. Obrigado. Então, vamos começar a fazer a cadeiazinha de construção. Vamos pegar o caso, vamos começar a pegar os casos euclidianos. Então, esse é o chamado teorema fundamental da álgebra de Clifford. É sempre possível, num espaço, seja euclidiano ou não, como vamos fazer para o espaço de Minkowski também. Qualquer espaço que a gente pegar, basta saber a métrica. Sabendo a métrica, a gente vai ver que a gente pode encontrar. Vamos pegar aquele primeiro espaço euclidiano que nós estudamos. O espaço é 2. Desse espaço aqui, a métrica é o delta slide.
Só que agora eu estou em duas dimensões, I e J de 1 a 2. Então eu tenho que encontrar duas matrizes que sejam 2 por 2, unitárias. Qual é a propriedade, então, que eu vou ter? Já que a métrica é J, eu vou ter uma matriz gama I, anticomutador, uma matriz gama J. O que é isso? Isso aqui é gama I vezes gama J, mais gama J vezes gama I. Isso aqui tem que ser para nós duas vezes a matriz identidade vezes delta J. Ou seja, tem que pegar duas matrizes tais. Gama 1 ao quadrado seja a identidade. Gama 2 ao quadrado seja a identidade. Gama 1 vezes gama 2 tem que ser menos gama 2 vezes gama 1. É o conteúdo dessa relação aqui. Se eu pegar 1, 1, dá isso. Se eu pegar 2, 2, dá isso. Se eu pegar 1, 2, dá isso aqui. Então essa relação aqui, ela se reverte, né, nessas três relações. Então nós já conhecemos duas matrizes que tem quadrado igual a 1 e que anticomutam. Eu posso pegar duas matrizes quaisquer do grupo de Pauli. Eu posso pegar, por exemplo, eu poderia pegar, eu posso escolher meu gama 1 como sendo duas dentre as três matrizes de Pauli. Eu não tenho uma relação única, né? Quer dizer, claro, se eu encontrar duas, eu posso sempre mudar de base e passar para outra base. Mas eu tenho que formar uma base na álgebra de Clifford. Então eu vou escolher duas. Eu posso, por exemplo, pegar gama 1 igual a sigma x e gama 2 igual a sigma y. Essa matriz tem quadrado 1, essa matriz tem quadrado 1. Essa matriz é unitária, essa matriz é unitária. E elas anticomutam. Então elas fecham exatamente essa relação. Então essas duas matrizes aqui formam uma álgebra de Clifford de duas dimensões. Como também esse conjunto. Eu poderia pegar gama 1 igual a sigma y e gama 2 igual a sigma z. Também, mesma coisa. Cada uma tem quadrado igual a identidade, elas anticomutam porque são diferentes e elas são todas unitárias. Eu poderia pegar também o outro conjunto. Gama 1 igual a sigma z, se fosse o caso. E gama 2 igual a sigma x. Né? Então, poderia ser. Então, eu consigo formar essa base. Duas matrizes, 2 por 2. O teorema me diz, a dimensão é 2. Então, 2 por 2 dá 1. Então, as matrizes vão ser 2 por 2. Consegui formar essa matriz. Oi. No caso ali seria gama I, né? Gama J teria que seguir o mesmo padrão ou poderia ser diferente? Como? Se eu for gama I, não é? Ah, gama 1 e 1 e 2. Sim. O I simboliza os dois ao mesmo tempo. I varia de 1 a 2. Pode ser gama 1 e gama 2. Mas aí seria gama I e gama J também, não é? Quer dizer, esse I aqui, não, poderia ser. Isso aqui é o I, quer dizer, quando eu coloco assim, ó, gama I, gama J, estou colocando, quer dizer, tanto o I quanto o J variam de 1 a 2. Isso significa que eu estou pegando gama 1, gama 2. Agora, eu posso generalizar, eu estou pegando, na verdade, a matriz gama I. Essa relação apenas está me dizendo que esse I e J são genéricos. Pode ser 1 com 1, 1 com 2, 2 com 1 ou 2 com 2. Ah, tá. Tem que tomar cuidado só com a ordem cíclica, né? Para não errar o sinal, né? Não, mas aí não tem problema. Não tem problema? Porque qualquer que seja o quadrado delas é 1. Mas na hora que você explicar o gama 1 e gama 2, não tem que trocar o sinal? Gama 1, gama 2 igual a menos, gama 2, gama 1, gama 1. Isso, Então, se você fixar uma ordem, claro, se você falar, não, para mim eu vou tomar o contrário, eu vou pegar sigma y e sigma x. Também é uma outra base. Se você trocar a ordem, é uma outra base, mas as propriedades da álgebra de Clifford são as mesmas. Você não mudou, você não saiu da álgebra de Clifford. Você não tem uma representação única, é isso que eu estou dizendo. No fundo, você pode passar de uma base para outra, uma transformação unitária. Tá? É uma mudança. Então, vamos colocar assim. Então, a gente escolheu que tem essa base aí da álgebra de Clifford com duas dimensões. Digamos que eu queria agora, não com duas dimensões euclidianas, mas aquele espaço hiperbólico que nos deu as transformações do Lorentz. Então, eu estou colocando agora a álgebra de Clifford do espaço de Minkowski com uma dimensão temporal e uma direção espacial. Então agora, ter cuidado, a métrica é 1, 0, 0, menos 1. Então eu vou ter que encontrar duas matrizes com a seguinte propriedade, elas são unitárias. Agora, gama 1 ao quadrado,
vai ter que ser a matriz identidade, vai dar mais 1. Mas gama 2 ao quadrado vai dar menos 1. Por quê? A relação é essa, né? Gama I, gama J, igual a 2, a métrica, G e J, vezes a matriz identidade, 2 por 2. Então, se eu pegar I igual a 1, vai ficar 2 vezes G11. G11 é 1. Então dá 2, então vai ficar. Se eu pegar I igual a J igual a 1, vai ficar gama 1 ao quadrado mais gama 1 ao quadrado igual a 2 vezes a matriz identidade. Então dá, gama 1 ao quadrado dá identidade. Se eu pegar essa mesma relação para gama 2 ao quadrado mais gama 2 ao quadrado, gama I, gama J, gama J, gama I. Agora, delta G22 é menos 1. A identidade. Então a matriz 1, o quadrado dela é 1. A matriz 2, elas seguem exatamente a métrica. As matrizes vão acompanhar o sinal da direção a qual elas estão associadas. Beleza, tá? Feito isso. Agora, que matrizes podem ser? Todas elas têm que ser unitárias, tá? E satisfazer essa relação. Bom, de novo, muito simples. Gama 1, qualquer matriz de Pauli é hermitiana, quer dizer, qualquer matriz de Pauli satisfaz essa relação. O quadrado é 1. Então eu posso escolher, por exemplo, vou botar nessa aqui para não confundir. Então, por exemplo, nós escolhemos gama 1 igual a sigma x. Agora, gama 2, se eu pegar sigma y, o quadrado é 1. Então eu boto i. Então, se eu complexificar essa matriz, na verdade essa matriz aqui é 0, 1, 1, 0. Essa matriz aqui é 0 menos i e 0. Então vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Então essas duas matrizes, o quadrado dessa matriz é a identidade. O quadrado dessa matriz é menos a identidade. Essa matriz a gente comuta com ela. Gama 1, gama 2 é menos gama 2, gama 2. Essa matriz é unitária. Essa matriz é unitária. Só que essa matriz aqui sendo unitária, se gama 1 é unitária, ela satisfaz a essa relação. Mas ela é hermitiana. A matriz é hermitiana. Se ela é hermitiana e unitária, né? Então, o inverso dela, né? O quadrado dela é igual, ela é unitária. Então, essa aqui é hermitiana. Essa aqui, essa matriz aqui, ela é unitária também. Gama I ao quadrado, essa matriz, ela é unitária, tá certo. Se eu pegar o hermitiano, agora ela é anti-hermitiana. Vou botar aqui gama 1 dada, menos gama 1. Então, o gama 1 dada é menos gama 1, então nós vamos ter menos, se eu pegar gama 1 dada, gama 1 dada é menos gama 1, eu vou ter menos gama 1, gama 1. Mas gama 1 ao quadrado é menos 1. Gama 2 está dizendo? Perdão, gama 2. Perdão, aqui é tudo gama 2. Perdão, corrijam, tá? É gama 2. Então, gama 2 é anti-hermitiana. Então, por ser anti-hermitiana, ela vai satisfazer o produto dela, o unitário dela é menos ela, o hermitiano dela é menos ela. Mas essa matriz tem quadrado igual a menos 1. Então, esse sinal menos aqui compensa dar no final do dia mais 1. Então, elas continuam sendo unitárias. Então, ela ficou unitária porque ela se tornou anti-hermitiana. Essa condição aqui, ó, essa condição junto com a condição de unitariedade tem que me implicar necessariamente na anti-hermeticidade. Se eu pegar uma matriz que tem quadrado igual a menos a identidade, e se essa matriz aqui é unitária, então gama 2 dada é igual a gama 2 dada é gama 2 é 1. Então, se essa matriz aqui é unitária, mas o quadrado dela é menos 1, então automaticamente ela tem que ser anti-hermitiana. Esse cara aqui tem que ser menos gama 2 para poder fechar essa equação. Então, quando eu tiver direções, né, diferenciadas entre tempo e espaço, eu vou pegar sempre as matrizes associadas às dimensões que são positivas, elas sempre vão sair hermitianas. E as que são associadas às direções negativas, que são tipo espaço, elas sempre vão sair anti-hermitianas por causa dessa condição. Elas vão ser sempre unitárias. Então, a unitariedade e o fato do quadrado ser igual a 1
garante ermiticidade. A unitariedade, mas com quadrado igual a menos 1, implica na anti-ermiticidade. Então, o que a gente fez aqui? A gente construiu uma álgebra de Clifford para o espaço de Minkowski em duas dimensões. Então, quando a gente estudar relatividade em duas dimensões, é a partir daqui que a gente vai construir as nossas equações, a nossa equação de Dirac. Vai ver depois, né, no final do ciclo, não, né, no curso todo, daqui a pouquinho a gente já vai estar vendo que a equação de Dirac ela é construída com essas matrizes da álgebra de Clifford. Mas aí Dirac percebeu que construir a equação dele com as matrizes da álgebra de Clifford automaticamente te coloca dentro do grupo de rotação. Porque você está no espaço que tem metro. Você quer fazer física. Então a tua grandeza ela precisa ter um caráter especial sobre o grupo de rotação. Ela tem que ser um vetor, um tensor. O que Dirac vê é que os elementos das álgebras de Clifford, quer dizer, esses vetores, né, quando a gente define a álgebra de Clifford e define essas matrizes com essa dimensão, matrizes atuam em vetores. Então essa matriz aqui tem essa órbita, ela vai ter que atuar em vetores com 2 elevado a n sobre 2 componentes. Esses vetores desse espaço são os estilores. Então, o conceito que a gente tem, né, visto dessa forma, foi como praticamente o Cartan introduziu. O conceito é que os estilores são os vetores, né, colocar assim entre aspas, né, vetores, na verdade não são vetores, né, eles são 2n sobre 2 uplas, né, quer dizer, são os vetores, né, com 2 elevado a n sobre 2 componentes, sobre os quais atuam as matrizes gama. Essas matrizes gama já se popularizaram também como as matrizes de Dirac. Mas, na verdade, as matrizes de Dirac foram introduzidas especialmente em 4 dimensões. Em dimensões arbitrárias, a gente chama de matrizes gama e, por extensão, também pode chamar de matrizes de Dirac. Mas são as matrizes gama da álgebra de Clifford. Então, o que a gente começa a observar é que o estilor tem esse caráter. Eu defino um espaço onde eu tenho matrizes com essas propriedades, mas essas matrizes, sendo, por nesse caso, são matrizes 2 por 2, elas vão atuar, né, aqui em vetores com 2 componentes. Esses vetores aqui são chamados estilores. Só que, observem bem, nós não estamos no espaço-tempo. Esses vetores aqui, essas matrizes aqui, elas estão atuando, né, em objetos que não são exatamente os objetos do espaço-tempo, elas não são as matrizes de rotação. Então a gente tem que saber entender, né, nesse espaço aqui, os vetores têm essa característica. Os vetores, eles têm uma métrica para eles, né? Vou fazer o produto escalar de 2 vetores e vou ganhar por menos 1. Os estilores, não estou dizendo que os estilores eles estão no espaço-tempo, eles estão num outro espaço. Eles estão num espaço onde a cada direção xi eu associei uma matriz gama i. Quer dizer, os nossos vetores verdadeiros, eles vivem aqui no espaço-tempo. Nesse espaço aqui, onde eu tenho as matrizes gama i, quem eu tenho são os vetores. O problema é que em 2 dimensões é uma coincidência, que esse tenha 2 componentes e esse tenha as 2. Mas agora, quando a gente fizer o caso das 3 dimensões, a gente vai ver que a gente vai para um espaço que tem dimensão 3. Portanto, esses vetores vão ter 3 componentes. CD igual a 3. Os meus vetores têm 3 componentes, mas os meus estilores continuam tendo 2 componentes. Então, esse alfa aqui vai de 1 a 2, ao passo que esse I aqui vai de 1 a 3. Então, a partir de 3 dimensões, a gente já começa a ver que as dimensões diferem. Deixa eu colocar isso aqui. Então, vamos construir então a álgebra de Clifford de 3 dimensões, que a gente já construiu ali, a gente já sabe, são as matrizes sigma, né? Se eu estou em 3 dimensões euclidianas, então eu tenho que produzir 3 matrizes unitárias com quadrado igual a identidade. Identidade 2 por 2, mas eu tenho 3 matrizes agora. Eu tenho 3 eixos, x, y, z. E as matrizes distintas se anticomutam por aquela relação, né? Gama i
gama J menos gama J, gama I, quando I for diferente de J. Então eu tenho que pegar 3 matrizes, um quadrado igual a identidade, que é um disputo. Então, simplesmente eu vou pegar a gama 1, por exemplo, igual a sigma x, gama 2 igual a sigma y, gama 3 igual a sigma z. Nesse caso, ó, todas as matrizes são hermitianas, todas têm quadrado igual a 1. Mas os espinores desse espaço são objetos de duas componentes. Eu vou ter um objeto assim, psi1 e psi2. Essas matrizes, sendo 2 por 2, elas não atuam nos vetores. Os vetores são 3 por 3. Elas vão atuar em cima dos espinores. Então, a conexão que a gente tem que fazer é por que esses espinores eles começam a responder, por exemplo, às rotações do espaço. Como é que eu sei que esse... Se eu estou querendo classificar as minhas grandezas, nós classificamos as grandezas físicas pelo grupo de isometria. O grupo de isometria, se eu estou num espaço tridimensional, estou trabalhando com uma base ortonormal, então a minha métrica em 3 dimensões é essa métrica aqui. 1, a matriz identidade. Então, as minhas matrizes que fazem a rotação do espaço, as isometrias dessa métrica, são as matrizes de SO3. Vou pegar matrizes, né? Fazem esse trabalho que a gente falava. R transposto, métrica, R igual a métrica. Nesse caso, a métrica é a identidade. Então, as matrizes são 3x3 ortogonais especiais. Então, aqui eu faço as rotações. Esse grupo aqui está fazendo as rotações, que são isometrias da métrica. As rotações deste invariante a métrica. Então, estou fazendo as rotações. A pergunta é, como é que um espinor que está aqui na álgebra de Clifford, ele não está vendo nenhuma matriz de SO3, ele está vendo matrizes 2 por 2, ele não está no espaço tridimensional, ele não pode ser projetado nos eixos coordenados, ele está no outro espaço. Então eu tenho aqui o espaço real, o espaço de coordenadas é o meu E3, e aqui no fundo, o que eu tenho? Eu tenho um espaço vetorial complexo. Essas matrizes aqui, ó, tem I aqui, ó, aqui é 0 menos I, 0. Então, esse espinor aqui, ele é complexo, eu tenho um espaço C2. É um espaço complexo, bidimensional, onde eu tenho essas matrizes aqui com essas propriedades, e essas matrizes, ou combinações delas, produtos delas, não importa, eu posso sempre atuar com esses objetos aqui. Então eu tenho um espaço complexo, bidimensional, que está caminhando lado a lado do espaço real tridimensional. Então aqui eu tenho o espaço, vamos dizer assim, real. Real no sentido de realidade. Né? Real no sentido de número real. Aqui eu tenho vetor, eu consigo ver o vetor, a velocidade, a aceleração, o gradiente, o campo elétrico, o campo magnético. Aqui nós estamos fazendo, vamos dizer assim, a nossa física é projetável nos eixos coordenados. A questão é, desse lado aqui, eu consigo construir uma álgebra de Clifford associada a esse espaço. E esses objetos aqui têm duas componentes que estão vivendo nesse espaço. A pergunta é, se eu mexo naquele espaço, esse objeto aqui sente ou não? Então essa é a questão que a gente está colocando. Então qual é a relação agora que a gente vai tentar estabelecer entre a álgebra de Clifford bidimensional, quer dizer, do espaço, a álgebra de Clifford de E3, que é essa aqui, e o próprio espaço de 3. Então, a pergunta, né, lícita que a gente tem que se fazer, é aí que vai começar o casamento. Aí a gente vai conseguir ver que os espinores, eles têm um sentido espacial. Apesar de estarem vivendo num espaço complexo, auxiliar, assim, fora da realidade, eles vão sentir o que eu vou fazer. Então vamos perceber a relação da seguinte maneira. Então nós fazemos rotações. O que acontece quando eu faço uma rotação? Os vetores, né, sofrem transformações. Quando eu faço uma rotação, na verdade eu estou mexendo, eu mudo a base, faço uma rotação dos eixos, as coordenadas dos meus vetores, né, mudam, estão referidas aos dois diferentes eixos, aos dois diferentes sistemas de coordenadas, referenciados. Então eu fiz transformação aqui. As rotações atuam nas coordenadas, então atuam em qualquer vetor, inclusive nas coordenadas. Então nós estamos aqui. Se eu puser isso aqui em forma
de um vetor coluna, né? Então isso aqui está me dizendo que x' é Rx. Então tem a transformação das coordenadas. A rotação, então esse R aqui, estou fazendo uma rotação tridimensional, uma rotação de SO3 no espaço. Como é que isso aí pode se repercutir lá? Vamos pensar o seguinte: se eu estou com o meu sistema de eixo, né, eu estou associando a esse versor aqui uma matriz γ1, a esse versor aqui uma matriz γ2. Se eu agora faço uma transformação de referencial, eu rodei, né, esses eixos, eu agora vou estar trabalhando com esse eixo. E vou estar trabalhando com esse eixo. Então, se eu tinha versores x y, e eles estavam associados na matriz γi, eu agora tenho versores y'. Agora estou trabalhando com esse referencial, eu tenho esses vetores de base. Então, eu esperaria, como esse índice aqui, a matriz é 2 por 2, mas ela tem um índice que coloca ela com pé em 3 dimensões. Esse índice aqui vai de 1 a 3. Ela é 2 por 2, mas eu tenho 3 matrizes 2 por 2. Eu tenho um γx, um γy e um γz. Então, em princípio, é razoável que essas matrizes elas percebam a rotação. Talvez possa colocar o efeito da rotação nas matrizes, mas agora, essas matrizes atuam nos estudores. Então, talvez a ideia seja essa: eu faço a rotação no espaço, essa rotação no espaço ela repercute sobre as matrizes gama, mas as matrizes gama, então isso aqui vai me levar, quando eu faço a rotação, minha matriz, eu vou para matriz, eu saio de matrizes gama, então isso aqui faz com que eu saia dos gama i, dos gama e mi. Mas essas matrizes atuam nos estudores. Então, por isso aqui eu posso esperar que, de repente, eu consiga também ver que esses estudores se transformam. E quando eu faço essa rotação aqui no espaço, o que a matriz gama sente, eu posso talvez, vamos ver se é possível esse programa, se eu consigo jogar essa transformação em cima dos estudores. Essa foi a construção que o Dirac percebeu, que eu tinha que descrever o elétron por alguma coisa que não está no espaço, não pode ser vetor. O elétron, os 2 graus de liberdade do elétron, de spin, quando foi descoberto o spin em 1925, né, o Lemaitre e o Goldsmith, tinha alguma coisa bidimensional associada ao elétron. Mas o elétron está no espaço tridimensional, ele tem 3 coordenadas de posição, 3 coordenadas de momento. Isso descreve, vamos dizer, a cinemática do elétron. Mas ele tem um grau de liberdade interna, ele tem um spin. Então, ele deve ter 2 coordenadas internas. Então, 2 coordenadas internas num espaço tridimensional não fazem sentido. No espaço tridimensional, o mínimo que eu tenho ou é o escalar ou é o vetor. Ou eu tenho uma componente ou eu tenho 3. Mas eu preciso de um objeto com 2 componentes. Então, o esforço foi tentar ver que os espinores da álgebra de Clifford de 3 dimensões, eles podem fornecer vamos dizer assim, um conteúdo físico para descrever alguma coisa que em 3 dimensões precisa de 2 componentes. Então, o esforço que nós vamos fazer agora, né, nesse final de aula, vai ser como transpor a rotação do espaço real de coordenadas, aquela rotação SO3 que eu escrevi aqui. Então, vocês podem olhar lá no quem já estudou o grupo SO3, tudo bem? Quem não estudou, tem lá no nosso curso de teoria de grupo de 2012 a 2013, tem aulas bem detalhadas sobre SO3, várias aulas sobre SO3, mas basicamente é isso que a gente tem. A gente tem 3 matrizes, né? SO3 são matrizes 3 por 3, né? Que satisfazem essa relação. São matrizes ortogonais. Então eu vou fazer a minha historinha, vou escrever essa minha matriz desse modo. Vou trazer a relação que vocês já sabem, a relação de isometria, então você vai dar menos G, ômega transposto G. Só que nesse caso G é identidade. Se G é identidade, R é um conjunto de matrizes ortogonais. Isso aqui é o grupo das matrizes ortogonais. A álgebra não é uma álgebra de matrizes ortogonais, é uma álgebra de matrizes antissimétricas. Então, eu posso ter todas as informações sobre as matrizes SO3, que são matrizes 3 por 3 ortogonais, né, com determinante 1, eu consigo determinar todas elas a partir das matrizes antissimétricas 3 por 3. Mas matriz antissimétrica 3 por 3 é muito fácil.
qual é a estrutura geral? Se ela é antissimétrica, a diagonal é zero. Se ela é antissimétrica, aqui é alfa, aqui é alfa. Aqui é beta ou menos beta, e aqui é beta. Aqui é gama, e aqui é menos gama. Alfa-alfa. Oi? Alfa-alfa. Opa, é menos alfa. Aquele... É o que o senhor está querendo botar coisa ali na frente da transposta da ômega? Estou dizendo que essa matriz é antissimétrica. Tá. Então, por quê? Porque a gente viu isso aqui. A relação de isometria na álgebra era isso aqui. Mas o G é identidade. Tá, obrigado. Certo? Isso eu queria saber. Tá certo? Isso aí. Então tá lá. Então, qual é a estrutura da matriz? Essa aqui. Alfa, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais beta, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Mais gama, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Então, essas três matrizes aqui são uma base das matrizes antissimétricas 3 por 3. Isso aqui é álgebra. Então, isso aqui é álgebra SO3. Isso aqui é o grupo. Isso aqui é o grupo SO3. Então, o grupo são essas matrizes exponenciadas. Eles incluem a identidade. Eles são ortogonais. Essas matrizes não são ortogonais. Elas são antissimétricas. Então, tá? Essas matrizes aqui, se eu chamar isso aqui de sigma 1, se eu chamar isso aqui de sigma 2, se eu chamar isso aqui de sigma 3, vocês podem ver que elas satisfazem exatamente essa relação. Sigma 1. E aí eu posso fazer, sigma, eu vou fazer até uma outra coisa, fazer o seguinte. Para trabalhar, normalmente a gente gosta de trabalhar com transformações com matrizes unitárias. Vamos botar esse I aqui. Nada, bota esse I aqui. Quem colocar esse I aqui, essa relação aqui não vai mudar, certo? Porque essa relação aqui vai carregar um I, né? Ela vai ter I, ômega transposto G, mais I, ômega G, igual a zero. Então esse I não vai atrapalhar esse fato da matriz aqui ser antissimétrico. Tá? Se eu estou colocando esse I aqui, já vamos ver por quê. Então se eu colocar esse I aí, eu vou chegar essas matrizes aqui, para essas matrizes aqui serem reais, né? Então eu teria, essas matrizes aqui estão, vamos botar aqui de uma outra forma, vamos deixar esse I aqui, e essas matrizes aqui são antissimétricas. Então significa que eu posso colocar as minhas matrizes desse modo assim. Se eu multiplicar, então vou botar aqui exponencial, nós estamos fazendo isso aqui, ó, exponencial de I ômega. Estamos fazendo isso aqui, exponencial de ômega. Essa é a nossa matriz exponencial de ômega. Como é que nós expandimos essa ômega? Essa ômega aqui, ó, são 3 parâmetros, vou chamar de A1, A2, A3, A1, A2, A3, vezes essas 3 matrizes, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Estou colocando aqui a expansão geral do ômega. Para evitar chamar alfa, beta, gama, eu chamei A1, A2, A3. A1, sigma 1, mais A2, sigma 2, mais A3, sigma 3. Se eu colocar esse I aqui, tá? Tudo real, real, tá tudo aqui, ó. Vou esquecer esse I aqui. Estou fazendo só assim, tudo real. Agora, isso aqui é real. Se eu quiser colocar um I aqui, não tem problema nenhum. Para botar um I aqui, eu tenho que colocar um menos I aqui. E vezes menos I não. Então o que eu estou fazendo simplesmente é o seguinte, eu só vou explicar por que é conveniente colocar esse I e esse menos I. Colocar esse I é bom porque a gente fica trabalhando com essas matrizes aqui, essas matrizes menos I sim. Então eu vou pegar todas essas matrizes, da minha base agora, em vez de ser, como eu coloquei esse menos I aqui, eu vou trabalhar com essas matrizes aqui, ó, menos I. Estou multiplicando todas as matrizes por menos I. I menos I. I menos I. Então eu estou recolocando o meu problema dessa forma. Poderia fazer tudo o que eu fiz sem I nenhum, não tinha problema nenhum. Mas eu ia depois ter que colocar um I, então eu já estou colocando agora. Vamos ver por que esse I é conveniente. Então, estamos trabalhando para nós, então, a parametrização é essa. Para nós, uma matriz que pertence a SO3, ela vai ser escrita desse modo. R igual a exponencial de I ômega. Onde? Essa matriz ômega ela é gerada. Isso aqui são objetos reais, A1, A2, A3 são reais, mas ela vai ser gerada por 3 matrizes por
puramente imaginários. Porque se essas três matrizes são puramente imaginárias, esse I torna todas elas reais no final do dia. Então, é tudo real. Se esses caras aqui são imaginários, com esse I fica tudo real. Então, eu não fiz nada. Mas é mais conveniente trabalhar com essa base. Então, vamos trabalhar para nós, sigma 1 é isso, sigma 2 é isso, sigma 3 é isso. Por que foi bom colocar o I? Pelo seguinte, se a gente pegar o computador na matriz sigma I, com a matriz sigma J, a gente vai obter desse lado aqui, exatamente I, epsilon, I, J, tá? Sigma, fica como tarefa para os desconfiados, né? Não é para ninguém fazer, só se desconfiar. Mostrar que aquelas três matrizes fecham aquelas relações. É trivial, só fazer o produtivo. Então, para nós, essas três matrizes são perfeitas. Agora, vamos comparar com aquelas matrizes da álgebra de Clifford. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 1, sigma I e sigma J, tá? 2 I, epsilon e J, tá? Sigma, vou apagar isso aqui, porque isso aqui a gente já sabe. Então, o que está acontecendo? Essa relação tem um 2 em relação a essa. Mas eu posso remediar isso. O que eu faço? Divido essa relação por 4 dos dois lados. Se eu dividir por 4 aqui, eu coloco um meio aqui, coloco um meio aqui. Dividido por 4 aqui, fica 2 sobre 4, sobra um meio. Esse meio eu trago para cá. Então, o que a gente observa? A gente observa que eu tenho três matrizes. 3 por 3. Desse lado aqui, eu tenho 3 matrizes, 2 por 2. Mas, ó, a relação de produto entre elas é idêntica. I, epsilon, J, K. Então, essas 3 matrizes, todas 3 puramente imaginárias. E essas 3 aqui, 2 reais e uma puramente imaginária, elas satisfazem a mesma álgebra. Mas elas têm dimensão distinta. Essa aqui são 3 por 3 e essa aqui são 2 por 2. Então, de qualquer maneira, elas satisfazem, a álgebra delas é a mesma. Mesma álgebra. Mesma relação de produto. Sigma 1 vezes sigma 2 é menos sigma 2 vezes sigma 1. Cola desse epsilon. Sigma, a mesma coisa aqui. 1 mês de sigma 1 vezes 1 mês de sigma 2 é igual a 0 também. Então, tudo que acontecer aqui, acontece aqui. Só que uma é 3 por 3, outra é 2 por 2. Então, a álgebra é a mesma, mas as representações distintas. Mesma álgebra, porém, duas representações distintas. Então, o que está dizendo para nós é o seguinte, que essas 3 matrizes que estão na álgebra de Clifford, em princípio, elas não tinham nada a ver com rotação. Mas eu começo a observar que, além delas terem aquela álgebra de Clifford, nós já sabíamos, quando a gente estudou as matrizes hermitianas 2 por 2, que essas matrizes satisfaziam uma álgebra com 2. Mas aí eu arranco fora esse 2 daqui e trabalho com as matrizes divididas por 2. Então essas 3 matrizes divididas por 2 normaliza direitinho para que essas duas aulas sejam idênticas. Então, isso significa que, na verdade, essas matrizes aqui também estão dando uma representação da mesma álgebra, mas essa álgebra aqui é essa 3. Então, essa álgebra aqui, de alguma maneira, tem que ser essa 3. É só 3 também. Então, quando eu faço uma rotação no espaço de coordenadas, essas matrizes, de alguma maneira, as matrizes de Pauli, elas também têm que responder, de alguma maneira, às rotações que eu fiz no espaço tridimensional. Vou dizer, o cálculo é fácil, a álgebra está aí. A questão é só a gente perceber o conceito. Então, o conceito que eu estou tentando transmitir para vocês é que
A gente construiu a álgebra de Clifford sem nenhuma conexão com isso, deixou isso para cá. Essa álgebra de Clifford é dada pelas 3 matrizes de Pauli. O que é fundamental para a álgebra de Clifford não é essa relação. O que é fundamental para a álgebra de Clifford é essa relação aqui. 2 vezes a identidade, 2 por 2 vezes o delta de J. Isso que é fundamental para essa álgebra de Clifford. Se eu quiser também, posso dividir tudo por 4 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e meio, não problema nenhum. Tem essa álgebra de Clifford aqui. Porém, essas matrizes que satisfazem a essa álgebra de Clifford têm também essa relação. Essa relação elas herdaram do espaço das matrizes hermitianas 2 por 2 de traço nulo. E isso aqui coloca elas em proximidade absoluta do grupo de rotações do espaço. Então, de alguma maneira, as matrizes da álgebra de Clifford, elas também participam do espaço. Então, eu estou colocando aqui a matriz sigma, as matrizes de Pauli, elas têm uma perna no espaço tridimensional. Por quê? Porque elas dão também, elas são uma representação da álgebra de SO3. Mas, ao mesmo tempo, elas estão aqui num espaço complexo bidimensional que me define a álgebra de Clifford do espaço tridimensional. Mas isso aqui é o espaço onde eu tenho espinores. E esse espaço aqui é o espaço onde eu tenho, vamos dizer, vetores e tensores. Os espinores estão aqui. Os vetores estão aqui.